Começar com essa notícia vinda da Espanha, gente. Saiu agora pela manhã a sentença do jogador brasileiro Daniel Alves. Ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão na Espanha pelo caso de agressão sexual. A decisão da justiça em Barcelona foi emitida em um julgamento que durou cerca de um mês e ainda cabe recurso da decisão. Vamos começar com esse assunto? Daniel Alves, condenado, Mano Ferreira. Bom dia, Koba, bom dia aos colegas, bom dia à nossa querida audiência da Jovem Pan. Eu diria que nesse caso o que mais chama a atenção é a efetividade da justiça espanhola. Quando a gente pensa no Brasil, muita gente pode pensar, foi uma condenação baixa, poucos anos de pena. A diferença é que lá, quando a pena é aplicada, ela é cumprida, diferentemente daqui, que a gente acaba tendo muitas progressões de regime. Então, às vezes, a pessoa é condenada a 10 anos e passa poucos anos e sai da cadeia. Então, isso gera uma distorção na nossa percepção, como se toda punição tivesse que ser sempre muito alta, senão ela não é efetiva. Quando a gente olha, por exemplo, nossa taxa de resolução de casos, aí é muito escandaloso, né? Porque em homicídios, por exemplo, 34%, ou seja, a cada 3 homicídios, 2 a gente não resolve. Então, é muito importante que casos como esse sejam resolvidos, aplicados, devidamente julgados, e nesse caso, infelizmente, para a imagem do futebol brasileiro, mas felizmente para o exemplo que isso causa àqueles que cometem crime, Daniel Alves continuará preso. Para falar mais sobre isso, com detalhes, inclusive, o Vitor Boni já está com a gente aqui, direto da Espanha, que vai nos atualizar a respeito da repercussão que está rolando lá na Espanha, exatamente a respeito dessa condenação do Daniel Alves. Bem-vindo, Vitor. Olha um trava-língua aí. Bom dia, Kobayashi, amigos ligados aqui no Morning Show. O jogador Daniel Alves hoje foi condenado pelo caso de estupro a uma menina de 23 anos, que aconteceu em dezembro de 2022 numa boate em Barcelona. Recebeu a pena, foi convocado hoje a comparecer na audiência de Barcelona, recebeu a pena de 4 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, além de 5 anos em liberdade condicional período, e além disso vai passar, não pode se aproximar por menos de 1 quilômetro da vítima, do local onde ela mora ou do local de trabalho dela, e não pode entrar em contato com ela durante 9 anos e meio. Para completar, o Daniel Alves vai ter que pagar uma indenização por danos morais de 150 mil euros, esse valor que já tinha sido depositado pelo Daniel Alves como uma estratégia da defesa de conseguir um atenuante de reparação de dano, que foi justamente o caso, justamente o que aconteceu. O atenuante foi levado em consideração pela juíza do caso, acabou sendo reduzida, a condenação seria maior, acabou sendo reduzida para 4 anos e meio por conta deste atenuante de reparação de dano. O caso foi considerado aqui na Espanha como uma vitória da lei Só o Sim é Sim, que foi aprovada em 2022 e trata justamente do consentimento como algo que tem como a chave desses casos de agressão sexual, de estupro. A lei que foi aprovada em 2022, e esse é o caso mais midiático que aconteceu desde então, a condenação de prisão do Daniel Alves, que já estava em prisão preventiva desde janeiro de 2023, passou esses 13 meses no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, nos arredores de Barcelona, e o tempo que já foi abatido desses 4 anos e 6 meses. A segunda vice-presidente do governo, Yolanda Díaz, inclusive, se manifestou, falou que foi realmente um exemplo, que esse caso seja um exemplo e que se acabem os casos de agressão sexual e de machismo na Espanha. As partes ainda podem recorrer, como você bem disse. A advogada da defesa do Daniel Alves, Inês Guardiola, já se manifestou também na saída do tribunal, disse que realmente vai recorrer, que vai defender a inocência de Daniel Alves até o fim, mas de momento é isso. Daniel Alves condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, a sentença que saiu 15 dias após o julgamento que ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro.
Tá aí, Vitor Boni, direto da Espanha, trazendo informações a respeito do julgamento do caso Daniel Alves. Obrigado, viu, Vitor? Volto sempre ao Morning Show. Com a gente já por aqui, você já vê o Fabrício Naitsky, que vai também trazer mais detalhes a respeito desse caso. A defesa vai recorrer, não é isso, Fabrício? Pois é, a defesa vai recorrer. A advogada do Daniel Alves, bom dia para você, Nelson, o pessoal que está aqui no Morning com a gente hoje. A defesa anunciou, a advogada Inês Guardiola falou na saída do tribunal lá em Barcelona, disse que acredita na inocência de Daniel Alves, que ele está inteiro e que eles vão sim recorrer dessa sentença que foi emitida hoje. 4 anos e meio em regime fechado, sendo que ele já cumpriu 13 meses em prisão preventiva, ou seja, ele pode deixar a cadeia a partir da metade ali de 2027, 5 anos de liberdade condicional e aí 9 anos de ordem de restrição contra a vítima. Não pode nem se aproximar, seja da casa dela ou do ambiente de trabalho dela, e nem tentar entrar em contato. Foi emitida também essa sentença, uma indenização que precisava ser paga de 150 mil euros, como trouxe aqui o Vitor Boni, o equivalente a mais ou menos 800 mil reais. Essa indenização foi paga pela família do Neymar. Informação que foi confirmada ao São portal amigos, UOL. né? Amigos, jogaram juntos no Barcelona, também no Paris Saint-Germain, na seleção brasileira, é claro. A informação foi confirmada pelo pai do Neymar ao portal UOL, já que o Daniel Alves não pode gerir os seus recursos financeiros neste momento em que ele está preso. E aí até queria aproveitar aqui e fazer uma parte. O Mano trouxe, de fato, a questão da efetividade da justiça espanhola, e que foi um trabalho todo muito elogiado, desde o momento da denúncia, onde o banheiro, onde ocorreu o crime, foi isolado para evitar uma perda de provas e tudo mais. Mas eu acho que aqui a gente precisa falar o seguinte, Nelsinho, em relação a essa indenização, a indenização foi uma forma utilizada, e isso está confirmado na sentença, para reduzir o tempo de pena do Daniel Alves. Então, o Ministério Público pedia 9 anos de prisão. Essa era uma pena que poderia chegar até 12 anos de prisão. O Ministério Público pedia 9. O acordo fechado foi esse: 4 anos e meio e o pagamento dessa multa, dessa indenização de 150 mil euros. A impressão que passa, e aqui é uma opinião, é que, na verdade, Daniel Alves comprou 4 anos de liberdade por 150 mil euros. Algo que fica, assim, um pouco banal, a condenação dele nesse momento. Um julgamento que repercutiu tanto, que houve tantas reviravoltas, principalmente no que diz respeito à própria defesa do Daniel Alves, que trocou de advogado no meio do processo, mas que mudou as versões várias vezes, repetidas vezes, e havia inclusive um risco de fuga dele, um plano até de vir para o Brasil em um voo comercial como qualquer outro. Isso não se concretizou, ele está preso desde janeiro do ano passado, um crime que aconteceu ali no final de 2022, logo após a Copa do Mundo. Tá aí, Fabrício Naitsky trazendo mais detalhes, inclusive, sobre essa condenação do Daniel Alves. Valeu, Fafá, já você volta com mais informações. Vamos para o nosso sofá, eu quero ouvir aqui a Ana Beatriz, que é a mulher deste programa, para sua opinião, Ana, a respeito dessa condenação, 4 anos e meio. Bom dia Nelsinho, meus amigos aqui do nosso sofá, nossa audiência. Eu confesso que eu recebi com certa surpresa uma condenação que a gente pode considerar baixa. O Mano tem um ponto de extrema relevância, que os 4 anos e meio vão ser cumpridos. Então ele vai ficar preso 4 anos e meio. Aqui no Brasil, a gente poderia vir a ter uma pena que fosse maior, mas ele acabaria tendo aí uma progressão de regime e acabaria ficando menos tempo na cadeia. De qualquer forma, e aí talvez seja uma fala até de lamento, porque a gente não deveria se conformar com tão pouco, fico feliz que nesse caso a justiça seja feita, porque a gente vê, inclusive tem um outro jogador de futebol aqui no Brasil, situação semelhante, que está solto. Tudo bem, ele não pode deixar o país, senão ele é preso, mas ele está solto, mesmo tendo sido condenado. E aí, mais do que o Daniel Alves, todos os recursos a que ele tinha direito já me parece que foram julgados. Pelo menos nesse caso a gente vê que, independentemente do status que ele tem, do dinheiro, e aí eu concordo com o Fabrício, ele acabou comprando uma parte da liberdade dele com aqueles 150 mil euros que ele depositou lá atrás. Na verdade, a família do Neymar depositou, o que, na minha opinião, também acaba sendo um péssimo exemplo, porque parece que de alguma forma está passando pano para o que ele fez. Mas ele vai ficar preso, ele já está preso, isso é um exemplo e a gente tem que ter em mente que essas coisas não vão mais passar impune. A justiça espanhola foi nota 1000, como ele bem comentou, desde o início
Desde o momento em que ela fez a denúncia lá na boate, naquela noite ainda, as coisas aconteceram da forma que elas tinham que acontecer, o que viabilizou um processo que você pode perceber, não tem nenhum tipo de alegação de nulidade, aquelas coisas que a gente infelizmente está acostumado aqui no Brasil para protelar e para tentar sair pela tangente. Então, o processo foi feito da forma que tem que ser, a sentença saiu. Se o Daniel Alves quiser, ele vai recorrer, ele tem os recursos para isso, assim como a vítima, que queria uma pena de 12 anos. E é isso que a gente precisa ver sempre. Felipe Monteiro, meu amigo, quero te ouvir, não antes, sem antes, dar boas-vindas aqui ao delegado Paulo, que eu anunciei que seria direto de Brasília, mas o homem está em todos os lugares. Ele pegou um avião correndo e chegou no Morning Show. Não, de quinta-feira eu sempre chego cedo em São Paulo, nossa base está aqui e a gente consegue fazer o trabalho via online, graças a Deus. Só tem um detalhe, hoje você está do lado do PP. Isso é um perigo, hein? Eu não sei se sai faísca ou se sai um abraço. É reflexo de ontem. Ontem estava mais para abraço, hein? Ontem estava mais para abraço. Até o final desse programa nós veremos como será essa relação muito próxima de Felipe Monteiro e Palumbo, né? Se será uma palumbada ou será uma pepezada, como disse ontem o PP. PP, quero te ouvir, meu amigo. O primeiro que o Palumbo não consegue ficar longe de mim, né? Ó, eu ia pedir para trocar de lugar, mas aí eu falei, não vou ser deselegante, né? Ontem eu ia pedir mesmo, deixar ela no meio, né? Porque senão já viu, né? Ontem eu elogiei bem o Palumbo, falei que eu ia pegar o avião e ir pra Brasília jantar com ele, mas ele falou assim, não precisa não, que tu indo aí te dar um abraço. Cadê meu abraço? Aí um abracinho do Palumbo do PP. Coisa linda. Ô, Nelson, vamos lá. Primeiro é o seguinte, que, só para colocar uma informação que eu acho que é importante, né? A progressão de regime, ela tem em todos os estados civilizados. Também tem na Espanha, também tem na Itália. Então, Daniel Alves, ao cumprir a pena, ele vai ter o direito também da progressão dos regimes, né? Do fechado, semiaberto e o aberto. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. O segundo ponto, como bem foi elogiado pelas pessoas aqui, é impressionante você ver a eficiência e eficácia da justiça espanhola, que em poucos meses, né, um pouquinho mais de um ano, conseguiu finalizar e encerrar esse processo, não é? Que é um processo de abuso, de agressão sexual, porque na Espanha é bom lembrar que todos os crimes de abusos sexuais estão sob a nomenclatura de agressão sexual, estupro, importunação sexual, todos estão sob a ótica e sob o Instituto da Agressão Sexual na Espanha, não é? Então você vê um crime grave, com essa gravidade, sendo julgado em tão pouco tempo, com uma celeridade tão grande, né? Onde a imagem da vítima e a descrição das testemunhas estão quentes na cabeça de todo mundo, isso é um modelo exemplar que tem que ser reproduzido no mundo todo. Eu queria, Nelsinho, trazer um novo ângulo aqui, né, que eu acho que é importante, não é? É uma questão que algumas pessoas estão colocando, se o Daniel Alves pode ou não cumprir a pena no Brasil, não é? Importante. Algumas pessoas estão discutindo essa possibilidade. É bom lembrar que há um acordo entre a Espanha e o Brasil, né, transferência de pessoas condenadas, né, que as pessoas que foram condenadas espanhola no Brasil e brasileiros na Espanha poderiam, por meio de um acordo diplomático, cumprir a pena no seu país, da sua nacionalidade, né? Então, o que a gente vai ver nos próximos meses, provavelmente, vai ser o Itamaraty se mobilizar junto com a defesa do Daniel Alves, para o Daniel Alves poder cumprir a pena no Brasil. É uma questão que tem algumas polêmicas, tem visão dos dois lados, da possibilidade ou não, e que nós vamos ver o desenrolar dessa situação atualmente nos próximos passos do desenrolar desse assunto no Brasil. Delegado Palumbo, eu quero a sua opinião. E a respeito disso que falava o PP mesmo, essa questão, essa tentativa de trazer o Daniel Alves agora para cumprir pena no Brasil, envolvendo inclusive essa questão do direito internacional, a participação da diplomacia brasileira, a gente não tem como não se lembrar do caso do Robinho, que foi condenado lá na Itália, com trânsito em julgado, e estando no Brasil, ele quer o recomeço do processo. Ele não quer que a sentença italiana seja executada aqui. Ele diz que deveria haver o recomeço do processo. Esse caso está no STJ. Você acha que trazer para o Brasil seria dar margem para a defesa buscar, de alguma maneira, recomeçar esse caso? Como é que você vê essa questão? Eu acredito que seja uma estratégia de defesa. Eles têm todo o direito de tentar isso. É direito do réu, é direito da pessoa que está sofrendo um processo. Mas eu gostaria de parabenizar a justiça desse país, que foi muito rápido. Se fosse aqui no Brasil, isso aí ia se arrastar por talvez 2 décadas e não ia dar em absolutamente nada, muito possivelmente, por ele ser uma pessoa famosa, de muito dinheiro,
capaz de pagar bons advogados. Em outros países onde a justiça funciona, não adianta você ter dinheiro, você ser rico, ser pobre, preto ou branco. A justiça nesse país vale para todo mundo. É uma estratégia de defesa, né? E com certeza ele vai tentar isso mesmo, tentar vir para o Brasil para depois anular este processo. Não sei se isso vai ser viável, se vai ser possível. Acredito que não, acredito que ele vai cumprir pena lá. Mesmo porque, se ele fosse só para vir para cá para cumprir a pena, aqui nas cadeias do Brasil, e eu conheço bastante o sistema carcerário brasileiro, esse tipo de delito não é aceito pela população carcerária. Eles não admitem esse... Tem prisão especial, né, Palombo? Eles ficam em celas especiais, onde geralmente não se tem banho de sol. Eles até oferecem banho de sol para os detentos. Mas por que eles se recusam aí? Porque eles sabem que se tiver encontro com outros presos, eles morrem. E morrem de uma maneira de cortar a cabeça. Eu cheguei aqui no Dakar 3, os meus colegas antigos de grupo de operações especiais vão se lembrar, e os agentes penais, hoje agentes penais, também vão se lembrar. Eles são tão cruéis que eu presenciei, ninguém me contou, ele jogando futebol com a cabeça de um preso, literalmente. E um tinha um punhal fincado, outro orelha cortada, colocando na testa dos bandidos. São assim que ele trata... Os bandidos não aceitam violação sexual. Não aceitam violação sexual de jeito nenhum. Então, não sei se seria tão interessante. Talvez a estratégia da defesa seja justamente ele vir para cá, para se retomar esse processo. E aqui ele sabe que não vai dar em nada.